Seja bem-vindo a mais uma sessão de Salmoterapia. Hoje nós vamos falar sobre como nós podemos usar até a angústia para a glória de Deus. Pecado não é sentir. Pecado é se entregar ao que sente. Hoje nós vamos falar do Salmo 4, Salmo de Davi, e esse Salmo, ele muito possivelmente está no mesmo contexto do Salmo 3, foi o Salmo que a gente estudou anteriormente, em que Davi está lutando contra uma crise familiar, uma crise de imagem, uma crise de poder, em que o próprio filho usurpa dele o trono, e Davi agora está em uma crise profunda. Davi perdeu seu trono e sentimentos de angústia, de ira, sentimentos difíceis de lidar começam a povoar o seu coração. Então vamos lá, vamos ler o Salmo 4. Diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tomareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Este salmo, ele numa continuidade com o salmo de número 3, o salmo de número 3, ele falava de um sentimento matinal de Davi. Eu deitei, o Senhor me fez acordar e agora eu posso continuar e agora eu posso avançar. Agora o Salmo de número 4, ele está falando de uma realidade mais noturna. Ele diz: eu posso me deitar e descansar e pegar no sono. Mas até chegar nessa conclusão final, eu posso descansar porque o Senhor me faz repousar seguro, a gente encontra um sentimento que domina o coração, o que povoa o coração de Davi. Davi está tomado pela angústia. Davi está cheio de angústia. E olha que interessante, nós vamos dividir esse salmo em 3 partes. A primeira parte no verso 1 e 2, a segunda parte nos versos 3 e 4, e a terceira parte do verso 5 até o verso 8. E a primeira parte eu queria chamar de use a angústia para a glória de Deus. Use a angústia para a glória de Deus. Nenhum de nós gosta de sentir angústia. Angústia é um sentimento desagradável, é um sentimento desconfortável, mas é uma emoção importante. Por que é uma emoção importante? É uma emoção de aprofundamento. Quando a gente está angustiado, a gente se fecha para fora e a gente se abre para dentro. É como se a gente abrisse algumas camadas profundas do nosso coração. A gente se fecha para fora para abrir para o profundo. Jesus se angustiou. No Getsêmani, nós conhecemos o relato em que Jesus se angustia tão intensamente. Ele diz que a sua alma está angustiada até a morte. E ele ora incessantemente, intensamente. E essa
essa cena do Getsêmani, ela é muito significativa quando nós entendemos o poder da angústia e como nós podemos usar a angústia para a glória de Deus. Getsêmani, ou prensa, lugar da prensa da azeitona para gerar aquele azeite, está falando de uma realidade que aperta e que fecha para fora, mas que aprofunda para que o que tem dentro seja revelado. É assim que o azeite é produzido. O azeite só é produzido numa realidade de pressão, onde se fecha para fora para aprofundar, para extrair o que tem lá dentro. Esse é o papel da angústia. A angústia nos pressiona, a angústia nos aperta, a angústia nos fecha para fora, mas ela pode nos abrir para dentro. E Davi faz o que Jesus nos ensina a fazer. Diante da angústia, ore. E ele começa esse salmo dizendo: Deus da minha justiça, na minha angústia me tens aliviado, porque o Senhor me responde quando eu clamo. Porque eu posso fazer da emoção um convite para a oração. Eu posso traduzir as minhas emoções através das orações. E eu posso usar a angústia e não ser usado por ela. Eu acho que aqui tem cura para nós. Quando nós usamos a angústia e não nos deixamos usar por ela. Quantas vezes nós agimos usados pela angústia, deixando que a angústia nos dirija, deixando que a angústia nos domine. Mas o que a gente aprende com as escrituras é: use a angústia, não seja usado por ela. A angústia, ela pode comunicar, ela pode expressar alguns valores nossos que estão mal posicionados, que estão precisando de organização. E é isso que a gente vê no verso 2. Davi está lidando com mentiras, Davi está lidando com perseguição, e Davi está lidando com a opinião das pessoas. Por isso que o que está em jogo ali é a honra dele, é a reputação. Eu gosto da tradução da Nova Versão Transformadora, que diz: até quando vocês jogarão a minha reputação na lama, homens mentirosos? O valor que está sendo evidenciado nessa angústia é a honra de Davi. E é muito comum que nós nos abalemos pelo que pensam sobre nós, e é muito comum que nós nos abalemos pelo que nós pensamos sobre nós. Por vezes a angústia está evidenciando que nós estamos ouvindo vozes, pensamentos que de alguma forma estão desalinhados do que é o pensamento e a voz de Deus. E é importante usar a angústia para o propósito dela, é nos levar a este lugar de profundidade. E a gente entra então na segunda parte, nos versos 3 e 4. E essa parte, ela vai nos fazer entender que se a angústia pode ser usada para a glória de Deus, o grande propósito da angústia é refletir o coração de Deus no nosso coração. O verso 3 começa dizendo: sabei, ou saibam, porém, que o Senhor separa para si aquele que é piedoso, aquele que lhe é querido. É importante saber separar o que Deus diz do que nós dizemos e do que os homens, do que as pessoas dizem. É importante que a gente saiba discernir o que é a vontade de Deus, o que é a palavra de Deus, o que são os pensamentos de Deus e como Deus nos define, de como nós mesmos nos definimos, de como os outros nos definem, de como é a nossa reputação. E Davi entende isso. O coração de Deus é diferente do coração dos homens. O Senhor separa, e agora eu quero te fazer esse convite. Separe agora
o coração de Deus, a verdade de Deus, do seu coração, do coração das pessoas e da verdade para as pessoas e por vezes para você. E aí no verso 4, ele diz: irai-vos, mas não pequeis. Consultem no travesseiro o coração e sosseguem. O que Davi está dizendo aqui é que a ira, ela pode sim ser sentida. E que sentir ira não é pecado. Você pode se irar e não pecar. Você pode sentir e o problema não é sentir. Sentir não é pecado. Pecado é se entregar ao que sente. Pecado é deixar que o seu coração assuma o controle. E aí nós estamos olhando para esse discernimento, para essa separação entre o coração de Deus e o nosso coração. O coração de Deus e o coração dos homens. E as emoções não podem ser uma desculpa para o pecado. E quando a gente peca quando a gente é usado pelas emoções para servir ao nosso próprio coração. Quando a gente não consulta o nosso coração e alinha o nosso coração ao coração de Deus. É muito possível que a gente esteja pecando a partir das nossas emoções. Mas deixa eu te dizer, o propósito de Deus não é que você peque a partir das emoções. E quando você peca, quando você deixa o seu coração ser conformado, ser conduzido pelas suas emoções. E quando você é curado, quando o seu coração é curado, quando você o consulta, quando você olha para dentro do seu coração e o separa e diz: isso é o que eu penso, mas isso não é a verdade, porque a verdade é o que Deus diz, porque a verdade é o que o Senhor me diz. E aí sabe que o saber correto sobre Deus vai nos dar o sabor correto sobre a vida. O saber correto sobre Deus vai nos dar o sabor correto sobre a vida. O que Deus diz. Como é que eu alinho os meus sentimentos aos sentimentos de Deus? Como é que eu uso as minhas emoções e não sou usado por elas? Eu preciso agora pegar o meu coração e com muito zelo, com muita diligência, com muito amor, consultá-lo no travesseiro. Esquadrinhar o meu coração, para que agora eu não me conforme com ele, mas que ele seja transformado. Eu não posso ser usado pelas minhas emoções, mas eu posso usar as minhas emoções para que eu me aprofunde num relacionamento com o Senhor. Pecado é deixar o seu coração definir quem você é. Cura é deixar o coração de Deus definir quem é você. É isso que Davi está fazendo. A ira, ela pode significar, ela pode revelar muitos valores e amores nossos que estão sendo afetados. E o problema não é a ira. O problema é com o que eu me importo de verdade. Eu posso estar irado como Jesus, porque um valor importante para ele foi afetado. Mas eu posso estar irado porque eu me preocupo demasiadamente com algo que eu não deveria me preocupar. E tem cura de Deus para nós quando nós respeitamos os nossos sentimentos, quando nós acolhemos os nossos sentimentos, mas quando a gente não se submete a eles e a gente os entrega. Deus nos deu emoções, não para que a gente se entregue a elas, mas para que a gente entregue-as a Ele. Vou repetir isso. Não se entregue às suas emoções. Entregue as suas emoções. Não deixe de senti-las. Não é pecado sentir.
Pecado é se entregar a elas. Deus está te chamando hoje para um relacionamento de consultar o seu coração. Porque grande parte dos nossos problemas emocionais é porque a gente não consulta o coração. E aí eu gosto da tradução da Nova Versão Transformadora, diz: reflita. Reflita sobre o que tem no seu coração. E grave esse verbo, refletir. Reflita sobre o que tem no seu coração. Porque esse verbo, refletir, é o que vai nos conduzir à terceira parte do Salmo. Se na segunda parte a gente disse que o nosso coração precisa refletir o coração de Deus, na terceira parte ele começa dizendo que nós devemos oferecer sacrifício de justiça. Então, lembra de Romanos 12, a partir do verso 1, ele vai dizer que por causa das misericórdias de Deus, nós devemos nos oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável. Isso é o culto racional. E eu repito que culto racional não é o oposto de um culto emocional. Culto racional é o oposto de um culto irracional. No culto racional eu entrego tudo, eu me entrego por completo, inclusive as minhas emoções. E eu não me conformo, porque o que eu tenho não é uma obra pronta. Eu consulto a minha matéria-prima inicial, eu consulto o que eu tenho e eu vejo que não está pronto, eu estou deformado. Eu estou distorcido. Os meus sentimentos sobre mim, eles estão distorcidos. As minhas emoções estão distorcidas. Mas eu as acolho, porque Deus não veio me propor um transplante, mas uma transformação. E ele diz, então, não se conforme, mas pegue o que você tem e transforme naquilo que Deus deu. Não se conforme com o padrão inicial, mas seja transformado. À medida que o seu entendimento é renovado, porque o saber correto sobre Deus vai te dar o sabor correto sobre a vida. E aí onde está a nossa cura? Quando você se oferece em sacrifício. E aí tem muitas vozes, o verso 6 diz, há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Há muitas vozes e muitos pensamentos e todos nós vamos lidar com muitas vozes na cabeça, com muitos pensamentos. Vamos lidar com muitas perguntas, com muitas inquietações, com muitos pensamentos. Mas a resposta é, Senhor, revela a luz do teu rosto sobre nós. Reflete o brilho do teu rosto sobre nós. E essa é a nossa cura. A nossa cura é refletir a imagem que vemos no teu rosto. A nossa cura é o nosso coração refletir o teu coração. Nós podemos experimentar uma alegria maior do que aqueles que têm abundância de cereal e de vinho. Porque a nossa suficiência não está na circunstância. A nossa suficiência está na esperança de que nós seremos como Ele é. E de que nós estamos sendo transformados de glória em glória à medida que o contemplamos. Então, o nosso desafio é consultar o nosso coração e refletir no nosso coração o coração de Cristo à medida que Ele revela o rosto dele. À medida que nós olhamos para o coração dele, à medida que nós olhamos para a face graciosa dele, o nosso coração vai sendo transformado. E eu não me entrego às minhas emoções, mas eu entrego as minhas emoções como um sacrifício vivo, santo e agradável. É só nesse ambiente onde eu contemplo a face de Deus, onde eu contemplo os pensamentos de Deus, porque os pensamentos dele são muito mais altos do que os meus pensamentos. E porque a minha cura não é ser quem eu sou. A minha cura é ser como ele é. Não é pensar o que penso, mas é pensar o que ele pensa. É sentir o que ele sente.
É assim que eu sou transformado. É assim que você é transformado. É assim que você é transformada. É assim que o seu coração é transformado. É quando você contempla os pensamentos e sentimentos de Jesus. E hoje tem cura para você. Tem cura para você que está lidando com vozes, muitas perguntas na cabeça. E muitos sentimentos, por vezes é ira, por vezes é angústia. Não é pecado senti-las, mas é pecado se entregar a elas. Agora, quando você não refrata, você não vai fazer o que é a refração. A refração é você revelar uma luz diferente da luz que você recebeu. Você vai refletir. E refletir é revelar da maneira que você recebeu. Na mesma velocidade. Assim como você recebe os pensamentos e o Senhor separou você. O Senhor está resolvendo crises de identidade. O Senhor está resolvendo muitas crises profundas que a gente tem. Porque as nossas crises são nos conformarmos a uma imagem que não é a imagem que nós vimos nele. É que a gente se submeta a uma imagem e a gente se entregue a uma imagem que não é a imagem que ele revela sobre nós. E é nesse entendimento que a alegria brota. Gente, a alegria do Evangelho não é uma alegria que exclui a angústia. A alegria do Evangelho é uma alegria que nasce de dentro da angústia. É uma esperança que nasce de dentro do desespero. É o salmo que começa dizendo: Senhor, me responde porque eu estou angustiado. Mas termina dizendo: eu vi o teu rosto. E quando eu olho para o teu rosto, há uma alegria que nasce de dentro da angústia. Há uma paz. E ele termina dizendo: eu posso me deitar. E posso pegar no sono. Eu posso descansar. Porque só tu me fazes repousar seguro. O Senhor está querendo te trazer a um novo nível de descanso nele. O Senhor está querendo trazer a sua alma a um nível de descanso nele. Eu sei que muitos de nós estamos vivendo com a síndrome de Esaú, tão sobrecarregados e cansados, que negociamos o inegociável. Quantos de nós estamos tão cansados da jornada da vida, tão sobrecarregados da jornada da vida, não conseguindo entrar nesse lugar de descanso e estamos perdendo aquilo que Cristo nos deu. Ei, não deixe que as suas emoções, não deixe que as suas cargas, que as suas sobrecargas te roubem de quem você é nele. Sinta, mas não se entregue ao que sente. Entregue o que sente a Cristo. Pense como ele pensa. Sinta como ele sente. Veja qual é o sentimento dele, veja qual é o seu. Separe as duas coisas e escolha contemplá-lo, contemplá-lo, contemplá-lo e entregar o que sente. Porque à medida que você entrega o que sente, ele entrega o que sente. Essa mistura de corações, e deixa eu te dizer o que é oração. Oração é um encontro de coração. Orações são encontros de corações, onde o seu coração angustiado encontra o coração de Jesus. E dentro do coração de Jesus tem esperança para a sua angústia, porque ele diz: eu também me angustiei. Porque ele diz: eu venci a angústia da morte e a morte. E você agora pode ser alcançado pela revelação do coração de Jesus. E nessa revelação do coração de Jesus, há descanso. Venham a mim, esse é o convite de Jesus. Todos vocês que estão cansados,
sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo, ou seja, caminhem comigo, andem comigo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, vocês encontrarão descanso. Descanso para a alma cansada. Os nossos sentimentos nos abatem, nos cansam. Eu quero orar por você que se sente angustiado e que tem convivido com essa porta fechada, com essa pressão, com essa opressão, com essa dor que te impede de avançar por vezes, mas que tem te permitido aprofundar. Eu quero orar por você que está angustiado. Eu quero orar por você que tem sido aprisionado por algumas emoções e por vezes tem até pecado, porque não tem conseguido entregá-las, mas tem se entregado a elas. Você que tem se entregue à ira, você que tem estado preso à mágoa, ao ressentimento, à inveja. Hoje eu quero te convidar a mudar de direção, a mudar de saber, a contemplar o coração de Jesus e dizer: eu não me entregarei mais, eu entregarei como um sacrifício vivo, santo e agradável até o que é ruim. Porque grande parte da nossa incompreensão é achar que Deus quer o nosso melhor. Eu durante muito tempo achei que Deus queria o meu melhor. Até que eu descobri que Deus não quer o meu melhor. Deus quer tudo. E às vezes o meu tudo é ruim. Às vezes o meu tudo são sentimentos de morte. Às vezes o meu tudo é um desespero profundo na alma. Às vezes o meu tudo é um profundo lamento. Às vezes o meu tudo é um sentimento de morte. Mas eu não me entrego às minhas emoções. Eu entrego as minhas emoções àquele que transforma morte em vida. Aquele que transforma angústia em alegria. Aquele que transforma desespero em esperança. Eu quero orar por você que está cansado. Você que está pensando até em desistir, em acabar com tudo, deixa eu dizer uma coisa para você. O convite do Evangelho não é para os fortes, rápidos, leves. O convite do Evangelho é para os cansados e sobrecarregados. Vem. Ele tomou sobre si. Ele levou o nosso coração para poder entregar o coração dele para nós. Hoje tem alívio, hoje tem liberdade e hoje tem descanso para você. Vamos orar. Pai, eu oro pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, pelos nossos corações angustiados, aprisionados, cansados. Nós entendemos que o convite do Evangelho não é para aqueles que estão sãos, mas é para os doentes. É para aqueles que sentem dor, para aqueles que experimentam angústia, que sabem o que é sentir, mas que não se entregam ao que sentem. Entregam tudo o que sentem a Ti, porque o Senhor não requer ou não exige o que é bom. Se fosse assim, nenhum de nós poderíamos encontrar em Ti algum descanso, porque as nossas mais belas obras são como trapos de imundície. O Senhor não exigiu o bom, o Senhor exigiu tudo. Por vezes o nosso tudo é tão ruim, é tão pouco,
Às vezes o nosso tudo é uma morte, mas o Senhor quis para nos dar ressurreição. Nos enche de descanso agora, Senhor. Eu oro para que vida do teu trono alcance cada lar, cada ambiente que está sendo acolhido pela tua palavra. Nesse momento, uma semente de esperança está nascendo dentro desse ambiente de desespero. Um jardim está sendo plantado em meio ao deserto. O Senhor está nos conduzindo a uma vida nova, cheia de abundância. Em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, quero deixar 2 pedidos a vocês. Livro Divinamente Aprendendo a Pensar e Sentir como Cristo. É sobre isso que nós estamos falando. Sobre como nós podemos alinhar o nosso coração ao coração de Jesus. Meu primeiro livro. Vou deixar o link aqui na descrição para você adquirir. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. E uma segunda coisa, essas mensagens de salmoterapia, elas são terapêuticas. Elas são cura para o nosso coração ferido. Então eu quero te encorajar a compartilhar com os grupos da sua igreja, compartilhar com sua família, com aqueles que estão feridos. Eu tenho certeza que essa mensagem pode produzir vida. Então compartilha, curte esse vídeo para que o YouTube recomende para mais pessoas também. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve também para que essa mensagem alcance o máximo de pessoas que o Senhor tem preparado para elas. Não se esqueça, toda emoção é um convite para oração. Saúde mental é pensar o que Cristo pensa e sentir o que Cristo sente. Até a nossa próxima salmoterapia.